Bom dia, meus irmãos. Bom dia, Primeira Igreja Batista no Andaraí. Que bênção, que alegria poder estar aqui com vocês essa manhã. É uma alegria muito grande poder estar aqui para juntos cultuarmos ao nosso Deus nessa manhã tão bela de domingo. Eu quero pedir a você nesse momento que compartilhe com seus amigos, com seus familiares, o link da nossa live, do nosso culto, para que eles possam também, junto conosco, cultuar ao nosso Deus. Vou fazer aqui isso nesse momento, vou pegar o link da nossa live e vou compartilhar nos grupos de WhatsApp, vou fazer uma publicação no meu Facebook, para que os meus amigos possam participar conosco nesse culto que estamos prestando ao nosso Deus. Peço que você faça isso aí também nesse momento. Pronto. Compartilhei aqui. É muito bom estar aqui com vocês essa manhã e gostaria de convidar nesse momento para nos conduzir em oração a nossa irmã Gleice, que está participando conosco essa manhã e vai nos conduzir nesse momento em oração ao nosso Deus. Bom dia, irmãos. Oremos. Senhor Deus, obrigada, Pai, por essa manhã, obrigada por poder estar junto com meus irmãos, para te louvar, para te engrandecer, para bendizer o teu santo nome, ó Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido, obrigada porque o Senhor tem nos sustentado. Te pedimos, Senhor, nos dê um culto, Senhor, abençoado, que possamos, Senhor, sentir a tua presença, possamos te louvar, possamos, Senhor, te engrandecer, falar contigo e ouvir a tua voz. Obrigada por tudo, Senhor, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nesse momento louvar ao nosso Deus. Peço ao nosso ministro Luiz, a irmã Marta, que nos conduzam nesse momento em louvor ao único que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Bom dia, meus amados irmãos. Vamos louvar o nosso Deus com o cântico Conhecerei. Bom estarmos aqui nesta manhã para louvar e engrandecer ao nosso Deus. Cada vez mais nos aproximar dele, conhecê-lo mais. É bênção para a nossa vida, bênção para você. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, ser teu amigo. Ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, ser teu amigo. Ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, ser teu amigo. Ouvir tua voz, as batidas do teu coração.
ensina-me a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. A ti, meu Deus, meu Redentor. A ti, meu Deus, meu Redentor. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Oséias 6:3. Que Deus abençoe a todos. Amém. Nesse mesmo espírito de conhecer e de saber mais acerca desse Deus, vamos fazer a leitura da revelação que o nosso Deus entregou a todos nós, que possamos cada vez mais buscar a esse Deus, a conhecer esse Deus e essa revelação que foi entregue a todos nós. Façamos nesse momento a leitura bíblica que está em Romanos 10, do versículo 8 ao 14, e Isaías 52, versículo 7. E a palavra de Deus diz assim: a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre o judeu e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão daquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés do que anunciam as boas novas. Como são belos nos montes os pés daquele que anunciam as boas novas. Como são belos. Que nós possamos proclamar essa palavra, que nós possamos proclamar as boas novas que recebemos do Senhor Jesus Cristo, para que outras pessoas possam possuir também essa vida, essa alegria e esse amor que todos nós recebemos de Jesus Cristo, que outras pessoas possam receber também a salvação, e não a existência após a vida, após a morte, mas a vida após a morte. Nesse momento, vamos louvar com o nosso ministro e a irmã Marta. Que Deus nos abençoe. Por nós mesmos, pelas nossas forças, não teremos condição de fazer tudo aquilo que nós acabamos de ler. Mas o Espírito do Senhor está sobre nós para nos abençoar, nos fortalecer, para que possamos pregar e exalar vida para as pessoas. Louvemos ao nosso Deus com esse cântico, o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar.
o Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e pregar cadeias para restaurar o coração, a fim de proclamar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalo de justiça. O Espírito do Senhor está presente para consolar. é Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, força para caminhar. Ele nos ungiu Para pregar libertação e pregar cadeias para restaurar o coração, aí anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalo de justiça. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias para restaurar o coração, e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalo de justiça. Amém. Que possamos, nesse mesmo sentimento de espírito, ouvir a palavra que nosso pastor tem a nos falar, que não fiquemos em meio a esse distanciamento social, em meio a esse momento em que a sociedade se coloca presos, e não levar essa palavra que traz vida, que traz a possibilidade de ter a alegria, de ter esse amor que Jesus nos dá. Que possamos aproveitar desse momento para falar dessa palavra, desse amor, de levar essa possibilidade de uma vida eterna ao lado de Jesus, a essas outras pessoas que caminham a passos largos para o inferno. Que possamos ouvir nesse momento a palavra do nosso pastor, que vai falar sobre uma pedra angular, que por mais que o templo esteja fechado, a nossa igreja não está fechada. A nossa igreja está viva, e vive quando estamos juntos aqui, como igreja. Pastor Osíris, esteja com a palavra nesse momento. Amém. Bom dia, queridos irmãos. Mais uma vez aqui estamos e louvamos a Deus, porque por meio da tecnologia nós podemos nos comunicar e nos manter unidos na mesma fé, na palavra do Senhor e cultuando ao Senhor, todos unidos por esse amor e pela comunhão do Espírito Santo. Nesta manhã eu quero trazer uma mensagem ao teu coração. Nesses dias de pandemia, eu tenho refletido muito sobre a igreja, E lendo a palavra de Deus, eu fiquei assim pensando que nesses dias em que tantos templos estão fechados,
nós não podemos ter como base das nossas vidas construções de pedras, mas sim o Senhor Jesus Cristo. E fui procurar na palavra um texto que me respondesse a esta questão: onde estaria a base da igreja? E foi aí que eu encontrei esse texto em Mateus, mas antes eu quero explicar para vocês esta figura que está aí diante de vocês. O texto que depois nós vamos ler fala sobre isto. O que é isto? Essa figura. Na construção antiga, não tinha ainda cimento nem ferro, não era possível ter concreto armado, e a arquitetura daquela época se utilizava de outros mecanismos e outros materiais. Já havia cimento, aliás, já havia tijolo, né? Em vez de massa de cimento, era argamassa. Mas as construções, para que elas ficassem bem firmes, elas iniciavam com uma pedra que ficava no canto, fazendo ali, na esquina, no ângulo, 90 graus, né? Aquela pedra que ficava na esquina da construção. Você está vendo aí essa pedra e até uma figura como que de uma cruz, não é? Mostrando que essa pedra, nas construções antigas, elas eram fundamentais, pedra fundamental da construção. E a partir dessa pedra, que era uma pedra especial, preparada, lavrada, escolhida, essa pedra era colocada com firmeza para, a partir dela, sobre ela, iniciar a construção de uma casa. E esses tijolos que estão aí, essas outras pedrinhas que estão aí encaixadas, não é? Elas recebem a direção, o alinhamento e a firmeza que vem dessa pedra principal, fundamental, que é a pedra de esquina, que é a pedra angular. E essa pedra é o Senhor Jesus Cristo. Todas as outras pedrinhas, todos os outros tijolos, eles podem ser substituídos, mas essa pedra não, ela é fundamental. E essas pedrinhas que estão em volta, que formam as paredes, né? Elas também exercem uma pressão sobre essa pedra, ela tem que ser forte. E também o telhado, né? A cobertura exerce uma pressão, essa pedra ela é fundamental. E essas pedrinhas que estão aí, formando essas paredes, são nossas vidas. É a minha vida, a sua vida, daqueles que fazem parte desta construção, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ali está Pedro, Tiago, João, né? Eu estou vendo todos eles ali pela fé, não é? Maria, Isabel, Ana, não é? Eu estou vendo você ali, eu estou me vendo ali. Nós somos esses tijolinhos que, pela graça de Deus, essas pedras pequenas, pedras vivas, que pela graça de Deus, nós fomos escolhidos para construir um edifício que se chama a igreja, o templo do Senhor, cuja pedra fundamental, a de esquina, angular, sem essa pedra, nós não temos segurança. Diante das tempestades, essa casa vai cair. Nós precisamos ter segurança e firmeza nessa pedra angular. E essa pedra, o texto vai nos mostrar que essa pedra é o Senhor Jesus Cristo. Nesses dias de pandemia, precisamos refletir sobre isto. Eu te convido a ler comigo esse texto, Mateus 16, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos de 13 a 28. Abra sua palavra ou acompanhe na tela, que nós somos a comunidade da Bíblia, a palavra de Deus. Diz assim a santa palavra do Senhor. Enquanto eu vou lendo, nós vamos comentando. E, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então, o primeiro comentário que eu gostaria de fazer é que o Senhor Jesus Cristo está interessado em saber qual é a opinião
que o povo tem dele. É a primeira pesquisa, né, de Ibope, vamos chamar assim, a primeira pesquisa de opinião. O que dizem a meu respeito? O que o povo está dizendo a meu respeito, não é? E aí vem a resposta. E eles disseram, então os seus discípulos comentando com Jesus, numa conversa íntima entre discípulos e o seu mestre, não é? O que dizem os homens a meu respeito? O que o povo está achando de mim, não é? Aí eles responderam, uns, João, o Batista, ou seja, que o Senhor é uma reencarnação de João Batista, né? O espírito dele está sobre você, um profeta. Outros, Elias. Outros, Jeremias. Ou um dos profetas, ou seja, figuras eminentes, profetas que marcaram a história do povo de Israel, não é? Com poder, com obras maravilhosas, não é? Diante dos milagres que Jesus realizava, o povo tinha uma opinião muito boa acerca de Jesus. Surgiu mais um profeta entre nós. Será que não é João Batista, o espírito de João Batista? Havia promessas sobre isso lá de Malaquias. Será que não é de Elias? Também havia promessa que viria um novo Elias. Será que não é Jeremias, o homem que sofreu tanto? Quem sabe? Quem sabe? Então, eles achavam que era uma reencarnação. O espírito de um desses profetas estava de novo entre eles. Viu que essa doutrina da reencarnação não é nova, é bem antiga, né? Então, Jesus agora faz uma nova pesquisa, não mais no público externo, naqueles que não pertencem ao grupo dos seus seguidores, não é? Agora ele se volta para o público interno, os seus seguidores. E o Senhor perguntou, e vós? Quem dizeis que eu sou? Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, que era uma pessoa que tinha um temperamento, não é, ativo, proativo, era um líder natural, ele sempre foi o primeiro a realizar as coisas, tinha uma impulsividade muito grande, não é? Cada um de nós tem uma característica de personalidade, Deus aproveita todos nós, o nosso jeito de ser, não é? Então Pedro tomou a dianteira, que ele não ia ficar calado, ele iniciou a falar. Em nome de todo o grupo, ele diz, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe, queridos, esse texto nos mostra esta grande verdade, tu és o Cristo, ou seja, o Messias, aquele que foi prometido que viria para iniciar o reino de Deus, aquele que vai nos resgatar, que vai trazer salvação, é o Filho de Deus entre nós, o ungido de Deus, o Filho do Deus vivo. Que expressão maravilhosa, uma expressão que contraria toda a opinião da população, era uma opinião que não era a da maioria, é uma opinião compartilhada somente, unicamente, pelo grupo daqueles que largaram tudo, para seguir a Jesus, os seus discípulos. Dando continuidade, irmão Daniel, diz o texto, e Jesus, respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, ou seja, feliz é você, Simão Barjonas, que era o nome anterior de Pedro, né? Pedro se chamava Simão, Barjonas significa filho de Jonas. Era o nome de Pedro antes de conhecer Jesus, antes de se tornar discípulo, porque Jesus, quando o chamou, disse, você vai se chamar Pedro. Não é? Então, Jesus mudou o nome de Simão, mas ele agora se refere ao Simão antigo, ao Simão, filho de Jonas. Bem-aventurado, feliz é você, Simão, um homem comum, um homem natural, né? Cheio de pecados, porque todo não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus, sabe? Quem te revelou essa verdade? Você acabou de proferir que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo. Quem te revelou isso? Não foi a sua inteligência, não foi os seus estudos, não foram os seus estudos. Quem te revelou? É meu Pai que está nos céus. Vocês estão entendendo, queridos, que esta revelação é sobrenatural? Que essa revelação não vem do conhecimento humano, não vem da ciência,
não vem do seu esforço em ler a Bíblia, entender a Bíblia e ficar achando que porque você conhece muito de Bíblia, você conhece quem é Jesus. Há muitas pessoas que têm opiniões lindas sobre Jesus, lindas, lindas. Há grupos religiosos, há filosofias religiosas que enaltecem tanto Jesus, tanto conceitos ótimos sobre Jesus, ótimos. Só que tiram de Jesus a sua verdade central. Aí que está o perigo. Ele é o governador do universo, ele é o espírito mais evoluído que existe, ele é o santo dos santos. Vocês já viram isso no panteão dos santos? Jesus está lá como um dois que você pode se socorrer, não é isso? Mas não é essa a resposta correta que Jesus elogiou. Você é feliz, Pedro, porque esta verdade que você acabou de falar foi revelação do Pai. Enquanto Deus não revela ao coração do homem, ele não conhece Jesus. É algo sobrenatural. É uma revelação do Espírito de Deus que vem do céu. E agora, Jesus faz um comentário muito importante. Ele fala para Pedro assim, dando continuidade: pois também eu te digo que tu és Pedro. Agora ele está falando de Pedro, o discípulo, aquele que deixou tudo, os seus negócios, né? Lá na pesca, a sua empresa de pesca, deixou tudo para seguir Jesus. Agora ele está falando com Pedro, não mais com Simão. E diz: Pedro, eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha lá a figura, queridos, que está à tua direita. Aí, o edifício. Sobre esta pedra, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma das marcas da igreja é que ela é vitoriosa contra as artimanhas de Satanás, contra a prisão que Satanás impõe a muitas vidas. São vidas que estão cativas, mas o inferno não vai prevalecer, porque a igreja vence a morte. A igreja entra pelas portas adentro para libertar, para redimir vidas e retirar para uma vida nova, fora do inferno, uma vida infernal dominada pelo pecado. Esta igreja é vitoriosa porque ela tem como base o Cristo que venceu a morte, que ressuscitou, e nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Ele é a nossa pedra. Por isso que o texto diz claramente: tu és Pedro, mas a igreja não vai ser construída sobre você, Pedro. É sobre esta pedra. A palavra Pedro, queridos, no original, se você for lá no original, você vai ver que ela significa pedacinho de pedra, pedra pequena. O Petrus, que é a palavra que deriva Pedro, é uma palavra que vem de Petra, que é rocha. Sabe aquelas montanhas enormes de rocha, inamovíveis, sabe? Aquelas montanhas. Isso é Petra. Então, Pedro, Petrus, não é sobre Petrus, é sobre Petra. A segunda palavra, pedra, do texto é Petra. Rocha, a rocha dos séculos. Tu és pedrinha, Pedro. Tu é pedra pequena, Pedro. Mas a igreja não pode estar sobre você, porque você é um pecador. Agora, sobre esta que está falando com você, esta rocha, que sou eu, a rocha dos séculos, é sobre essa rocha que a igreja é edificada. E o que você acabou de declarar é a base de tudo. Sem o conhecimento de quem é Jesus, sabe, queridos? Não existe igreja. Igreja que não conhece Jesus não é igreja, é um grupo de religiosos que até cantam, falam no nome de Jesus, oram em nome de Jesus, mas não conhecem, não houve uma revelação verdadeira, espiritual, porque quando nós conhecemos Jesus, nossa vida muda. Nós somos transformados por essa pedra, por essa rocha. Tu és Petrus. O original está assim, olha, tu és Petrus. E sobre esta Petra, e não Petrus, Petra, esta rocha é onde
A nossa igreja está edificada, a igreja de Cristo não pode estar edificada sobre homens. Logo depois, mais adiante, se você for ler esse texto mais adiante, um pouco mais, você vai ver que Pedro, ele tenta obstaculizar, impedir que Jesus vá para a cruz. Ele diz, não, nós não vamos permitir, isso não vai acontecer. E Jesus disse, arreda de mim, Satanás. Você agora está raciocinando com a carne, você é uma pedra de tropeço. Como nós podemos imaginar que um homem desse pode ser a base de uma igreja? De maneira nenhuma. A base, a pedra fundamental, não são os seres humanos pecadores. A pedra que fica na esquina, da onde todas as demais pedras se alinham e se sustentam, é o Senhor Jesus Cristo. Isso está claro no texto. E nós precisamos conhecer esse Senhor como o Messias, o Cristo, uma revelação que vem do alto, e não da carne, nem do sangue, nem por tradição. Não é porque meu pai e minha mãe conhecem Cristo que eu nasci na igreja, que eu conheço Cristo. Não é uma revelação familiar, não é uma revelação de tradição de família, não é uma religião, é uma revelação do alto. Entre eu e Deus, é um momento especial em que eu passo a conhecer Jesus verdadeiramente. E é bem-aventurado quem conhece Jesus, quem tem essa experiência feliz. Não há dinheiro no mundo que pague essa experiência de conhecer Jesus. Essa revelação que vem do alto, essa rocha, essa pedra. Continuando, irmão Daniel. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Olha que importante, hein? Olha que importante. Jesus está dizendo para Pedro, e eu te darei as chaves do reino dos céus. Pedro, você que é o líder natural, você que fala em nome de todo esse grupo, eu quero dizer o seguinte, você, representando todo o grupo dos meus seguidores, representando a igreja, eu vou te dizer, vocês vão ter uma autoridade nas mãos de vocês. Eu darei as chaves do reino, eu que darei as chaves do reino dos céus. Essas chaves são minhas. Eu darei a vocês. E o texto continua, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Você vê que importância tem essas chaves, porque essas chaves que são uma autoridade delegada aos seguidores de Cristo, representada aí por Pedro, essas chaves, elas têm o poder de ligar e desligar. É o sobrenatural de Deus na terra. Igreja é o sobrenatural de Deus na terra. Então, nós temos essa autoridade de ligarmos e desligarmos. E vamos ver por que essa autoridade. Né? Por que essa autoridade? Porque o Senhor Jesus deixa claro que os seus seguidores estão aqui como corpo de Cristo. A palavra de Deus deixa claro como corpo de Cristo. Nós somos representantes de Cristo nessa terra. A nossa mensagem é o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia. Jesus é o Senhor, é o único Senhor e o nosso Salvador, aquele que confiar nele, que crer nele, que se entregar a ele, este será salvo. E a pessoa salva, ela imediatamente, o seu nome é escrito no livro da vida. Está lá escrito no livro da vida, é ligada no céu, é ligada no céu. Olha a autoridade que nós temos pelo Espírito Santo de Deus, que seria dado no dia de Pentecostes. Nós, seres humanos pecadores, passamos a ter uma mensagem poderosa, e essa mensagem é comparada às chaves, porque nós pregamos. A chave está na mão da igreja, à medida que Cristo está na igreja, é a mensagem de Cristo para a igreja. Sem a presença de Cristo, sem o Espírito Santo na igreja, a igreja não tem autoridade. Eu darei essas chaves. E quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, milhares de pessoas foram ligadas porque aceitaram a mensagem, iluminadas pelo Espírito Santo. Essas são as chaves que liga, mas também desliga, porque se você não crer, você está desligado, não é? Você não tem acesso à salvação, às bênçãos do Senhor. E ele termina o texto dizendo, então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus.
o Cristo. Ainda não estava na hora, ele teria que morrer na cruz, sofrer, morrer e ressuscitar, e depois sim, o Espírito Santo ia capacitá-los, ia dar a eles a chave, que é esse poder da presença de Cristo em nós pelo seu Espírito. Ainda não está na hora. Se vocês pregarem agora, vai dar confusão. Vocês não têm autoridade, ainda não têm o Espírito Santo com vocês, e será dado mais adiante, como foi no dia de Pentecostes, e poderá haver confusão política com o Império Romano, e nós teremos aí um grande problema. Não, eu preciso ir para a cruz. Eu só. Vocês não, eu só. Depois vai chegar o tempo de vocês anunciarem que eu sou Cristo. Agora não. E essas chaves do reino dos céus devem nos levar a refletir sobre a importância da igreja, que está nas nossas mãos. Essa igreja que é uma construção, um edifício, não de pedras e de tijolos, mas de pedras vivas, de pequenos tijolinhos que somos nós. É uma construção espiritual, é o sobrenatural na terra. Esses tijolinhos que estão aí são pessoas que tiveram essa experiência de serem reveladas a elas quem é Jesus. E elas confirmaram Jesus como Senhor de suas vidas. Esses tijolinhos sou eu e você. E esses tijolinhos têm a responsabilidade de pregar o Evangelho. Então, eu queria destacar agora alguns detalhes importantes. Primeira coisa, a pedra angular que é Jesus. Você não pode ter dúvida que a pedra angular é Jesus. É Jesus. Mas essa pedra angular, ela só será angular se você confiar nela. A confiança em Cristo é fundamental. A entrega total da sua vida a Cristo é a base de tudo. É a base, é a pedra fundamental. É quando você chega para Cristo e se entrega a ela, a essa pedra. A sua vida, não mais no sentido de uma casa assim coletiva, de uma igreja, a sua vida, individualmente falando, precisa também ser edificada sobre a rocha que é Cristo. Então, cada tijolinho desse tem Cristo como a rocha de sua vida. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Tu és o Cristo, diz Pedro, o Filho do Deus vivo. Sobre esta pedra, Pedro, esta que sou eu, esta pedra, sabe, queridos? É muito claro isso, não só no grego, como eu disse, mas também, queridos, se você for ver a gramática, esta pedra é aquilo que está próximo de quem fala. Se está distante, é essa. Se fosse Pedro, Jesus falaria essa pedra que é você. Não, esta. Além do Petros e de Petra, além de que essa palavra esta no original, ela combina com o feminino, que é Petra, e não com o masculino, que é Petrus. E ainda tem outras provas que Jesus é a pedra angular e que nós precisamos confiar nela. Dando prosseguimento, querido Daniel, eu quero que vocês vejam o que Pedro falou. Pedro, diz para mim, é você a pedra? É você a pedra, Pedro? É. E Pedro responde em Atos, capítulo 4, versículo 11. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, vocês líderes religiosos, vocês que tinham que construir uma nação que temesse a Deus, vocês fracassaram, vocês rejeitaram. E essa pedra se tornou a pedra fundamental, angular. Pedro está dizendo para você que Jesus é a pedra. É ele. Dando continuidade, irmão Daniel, outra expressão de Pedro. Vai lá na carta de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Você vai ler isso. Ele está falando e respondendo para você. Por isso também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, escolhida, lavrada, eleita, preciosa. É Jesus. E quem nela crer, quem confiar nessa pedra, quem confiar nela, não será confundido, não ficará decepcionado, vai experimentar uma vida incomparável. Quem nela crer. E o contexto desse texto fala sobre Jesus, é só você ir lá na carta de 1 Pedro, capítulo 2, e ler. Ele fala de Jesus, e ele faz referência a profecias do Antigo Testamento.
Eis que põe em Sião a pedra principal. Pedro está trazendo essa profecia para dizer, é ele o cumprimento desta profecia. Ele é a pedra principal da esquina. Então, queridos, o fundamento da igreja é Jesus, que é a pedra angular. Dando continuidade, queridos, vamos para o próximo, irmão Daniel. Jesus é a pedra angular que, além de você ter que confiar nela, essa pedra angular garante libertação. Garante libertação, gravem isso. Há muitas vidas aprisionadas pelo pecado, dominadas pelo pecado, que estão vidas verdadeiramente, que estão no inferno. E sobre esta pedra edificaria a minha igreja. A igreja é dele, não é minha, não é sua. A igreja é de Cristo. A igreja é algo sobrenatural, edificada por Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe, queridos, é impossível você dizer que ama Cristo e não ama a sua igreja, composta de pessoas pecadoras como eu e você. A igreja é dele, a minha igreja, aqueles tijolinhos que estão firmados em mim, unidos, não podem ser tijolos isolados, cada um na sua casa, unidos num só propósito, firmado em mim, com as chaves do céu. Essa igreja é agente, é um instrumento de libertação de vidas, vidas que vivem dentro de um inferno sem paz. Nós vamos entrar inferno adentro para redimir essas vidas com a mensagem do Evangelho. As portas do inferno não podem resistir, como naquelas cidades antigas que se fechavam as portas numa guerra para impedir que o inimigo entrasse, mas diante da mensagem do Evangelho não há porta que resista. Quando você abre o seu coração para Jesus, o Senhor entra lá dentro. Essa mensagem tem poder de te tirar de dentro do inferno, porque a igreja tem as chaves que abre, que liberta, que é a mensagem do Evangelho. Garante libertação. Continuando, irmão Daniel, eu quero trazer para você o que o apóstolo Paulo fala sobre o Evangelho, sobre esse poder de entrar sobre as portas e redimir vidas. Diz assim o apóstolo Paulo, não me envergonhe do Evangelho, porque é o quê? O poder de Deus. Gente, o Evangelho é o poder de Deus. E esse poder é para quê? Ele é dado à igreja, é delegado à igreja para que nós preguemos o Evangelho. Para quê? Para a salvação. De quem? De todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Nesse contexto, Paulo estava trabalhando a unidade da igreja, que não há divisão, né? Étnica, nem de espécie nenhuma. Os judeus foram os primeiros a receber a mensagem, receber as promessas de Cristo, mas é para todos, o Evangelho é para todos, e o Evangelho é o poder de Deus. Esta pedra angular, que é Jesus, todo aquele que crê nele será liberto, garante libertação. Por fim, Daniel, o próximo diz que a pedra, que é Jesus, concede autoridade. Jesus concede autoridade. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Mais adiante, no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 18, essa mesma autoridade é dada a todo o conjunto de discípulos para não restar dúvidas de que isto não é uma autoridade dada a Pedro, por favor. Essa autoridade é dada aos seguidores de Cristo. Vai lá em Mateus 18, 18, que você vai ver. Tudo que ligares na terra já terá sido ligado no céu, e tudo que desligares na terra já terá sido desligado nos céus, porque a igreja ela é submissa. Nós somos tijolinhos. Quem é a pedra de Jesus? Nós seguimos a orientação que vem do cabeça, que é Cristo, não o contrário. Nós não damos ordens para cima, nós recebemos. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que ligar na terra será ligado nos céus, mas o sentido correto é já foi. Inicialmente, tudo começa no céu. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Você vai ter autoridade. Você vai ter autoridade.
Você que faz parte da igreja, você que é esse tijolinho aí, que pela graça de Deus, Deus está te chamando para uma obra sublime, Deus valoriza a sua vida. Todos são iguaizinhos ali, ó. Todos fazendo parte daquela paredezinha aí, daquela construção da igreja. Não interessa se você é rico, se você é pobre, qual é a sua etnia, não interessa qual é a cor da sua pele. O evangelho é para todos, é o amor de Deus para todos, fazendo parte de uma só construção. Isso é graça, isso é amor. Todos são valorizados, todos são igualmente amados. E esse grupo transformado por Cristo, esse grupo que recebeu revelação do alto e sabe quem é Jesus, sabe, por experiência pessoal sobrenatural, esse grupo se une, forma a igreja do Senhor e passa a ser autoridade. E essa autoridade da igreja é na medida em que ela está ligada a Cristo, porque é a presença de Cristo, é o Espírito Santo de Deus na igreja que lhe concede autoridade, que dá autoridade. Se você não segue a Cristo, você não tem autoridade. A autoridade está em Cristo, que é concedida para nós pregarmos o Evangelho. Continuando, queridos, eu queria ainda explorar esse texto, esse ponto. Então Jesus aproximou-se deles e disse, olha o que Jesus disse. Foi-me dado o quê? Toda a autoridade no céu e na terra. Toda autoridade, queridos, toda está com Jesus. Portanto, vão, e quê? Portanto, vão e façam discípulos. Esta é a missão da igreja, fazer seguidores de Cristo. Esta é a missão da igreja, de todas as nações, todas. A igreja do Senhor Jesus Cristo é uma igreja militante. Nós temos a missão de arrancar as pessoas de dentro do inferno, uma vida sem paz, pregando o evangelho. Vão, saiam, vão, não fiquem presos, saiam. Será que é preciso mandar uma pandemia para vocês entenderem que vocês precisam sair? Precisam ir e fazer discípulos de todas as nações. E esses discípulos, e esses que aceitarem a Cristo, aqueles que confessarem Jesus como Messias, eles deverão ser batizados em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E termina o texto, Jesus dizendo, e eu estarei sempre com quem? Com vocês, até o fim dos tempos. O batismo aí significa compromisso, essas pessoas precisam ser compromissadas comigo, com a mesma missão que eu dei a vocês, eles terão, o batismo é isso, eu assumo o compromisso de servir a Cristo. E eu estarei sempre com vocês. Sabe, querido, se Jesus não estiver conosco, nós não temos autoridade. Se Jesus não estiver conosco, nós não temos poder. E é aí que está, ele concede autoridade. Porque ele, somente ele, tem todo o poder. Nós somos humildes, seres humanos, simples, limitados, pecadores, pedrinhas, tijolinhos, vivos, transformados por Cristo, valorizados por Cristo, chamados por Cristo para compor a sua igreja, um templo espiritual, cuja base, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra fundamental é Cristo. Eu queria encerrar destacando esses pontos que nós falamos nesse momento, para que fique bem gravado na sua mente. Por favor, não deixe de se lembrar disso. Por favor, guarde isso bem fundo no seu coração. Jesus só será a pedra angular da igreja e da sua vida se você confiar nele como Messias. Não adianta ficar elogiando Jesus, não, viu? Elogia, mas eu também preciso disso para me salvar, sabe? Sabe como é que é? Jesus é muito bom, mas ele não pode fazer tudo, ele não tem todo o poder, não, sabe? Eu preciso de uma ajuda de secretários de Jesus, de auxiliares de Jesus. Eu posso me salvar também fazendo bem ao próximo. Que história é essa que Jesus é o único Salvador? Eu também quero participar da minha salvação. São pessoas que não entendem que nós somos totalmente
indignos de nos salvar, porque somos pecadores desde que nascemos. E a graça de Deus que vem nos abraça, nos perdoa e nos liga no céu. Nós não podemos fazer nada, até porque se nós pudéssemos fazer alguma coisa, Jesus não precisaria vir e sofrer tanto. Ele sofreu tanto, tanto, aquela tortura da cruz, para depois você dizer, mas não basta isso não, sabe? Eu também tenho que fazer a minha parte. Não tem parte que você possa fazer, meu irmão. Você está morrendo afogado, ou você segura na boia, ou você vai para o fundo. Está claro isso? Está bem claro? E essa boia é lançada pela graça de Deus. Nós não merecemos, mas Ele nos ama e jogou essa boia. Agarra essa boia. Você tem que confiar nela. Deixa a soberba de lado. Deixe de julgar os outros. Todos nós somos pecadores. Aquele ladrão da cruz foi salvo por Jesus. Um ladrão! Domingo passado, nós tivemos um culto lindo sobre o ministério nas prisões. Pessoas que estão encarceradas, mas que já estão com seus nomes no livro da vida, e muitos que estão aqui fora, que se acham melhores do que ele, estão desligados, porque não creem em Jesus. A pedra angular exige essa confiança total, entrega total ao Senhor, de Senhor, Tu és o Messias, o meu Salvador. Confie nele. Segundo, a pedra angular, ela garante libertação. As portas do inferno, não vão prevalecer contra ela. De maneira nenhuma. Porque Jesus venceu a morte, ele ressuscitou. E nós, esses tijolinhos também, morremos com Cristo. Quando nos convertemos e renascemos para uma vida nova com Cristo, a igreja é uma agência de propagação desse evangelho que liberta. São vidas libertas, vidas que venceram as portas do inferno. O evangelho derruba e te tira lá de dentro. Essa pedra angular que é Jesus garante a sua libertação. E, por fim, Jesus, que é essa pedra angular, concede autoridade à sua igreja para que ela possa, por meio do evangelho, que o evangelho é a verdadeira chave. Quando você abre o seu coração e aceita Jesus, crê na mensagem do evangelho, você é ligado nos céus. E quando você rejeita, você é desligado. Mas está em tuas mãos. Até o momento da partida deste mundo, você tem chance. Deus está te amando e está te esperando. Ouça essa mensagem do evangelho. Que Deus te abençoe, querido, que você possa entender que a pedra angular da minha vida, da vida dos filhos de Deus, é Jesus. A pedra angular da igreja é Jesus. A pedra angular. Confie. Aceite Jesus. Terás uma vida liberta. E a igreja, creia nisso. Nós não estamos dentro do templo, mas continuamos igreja e temos a autoridade do evangelho, porque Jesus está em nós. Deus lhe abençoe muito. Amém, meus irmãos. Que maravilhosa palavra. Que alegria poder viver na dependência dessa pedra angular que é Jesus Cristo. Que alegria poder viver na graça e na presença de Jesus, nosso Deus. Que essa palavra que nós recebemos, essa autoridade que foi dada por Jesus a todos nós, seja usada por nós. Que nós possamos, com essa autoridade que nos foi concedida, levar essa palavra de amor, esse evangelho a todas as pessoas. Que elas possam também querer ser um tijolinho desse, como o pastor Osiris falou, baseado nessa pedra, estruturado nessa pedra, que não cai, mas que vence e que ressuscitou e que venceu a morte. Que nós, juntos com eles, venceremos a morte também. Nesse momento, oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra que aqui foi falada, Senhor. Muito obrigado por ter enviado o Seu Filho, Pai, por amor a todos nós. Muito obrigado pela Tua graça e a Tua misericórdia, porque por mais que não mereçamos, o Senhor nos deu, para que possamos, Pai, agora viver após a morte e não somente existirmos, Pai,
no inferno, mas que agora podemos, Pai, viver e ter essa vida, graças a Jesus Cristo que venceu essa morte, Pai. Muito obrigado, Pai, pelas vidas que estão sendo salvas e que o Senhor possa nos usar, Pai, como ferramentas para levar esse amor, levar essa graça, Pai, a outras vidas que nesse momento, Pai, estão desligadas do céu, mas que nós possamos, conforme a sua autoridade nos dada, que possamos ligá-las ao céu, que possamos ser instrumentos de amor, de graça, Pai, que o Espírito Santo possa nos usar para levar a tua palavra até essas vidas e que mais vidas possam ser ligadas aos céus, mais vidas possam virar tijolinhos, Pai, que estejam estruturados nessa pedra angular. Obrigado, Pai, pelo teu grande amor. Obrigado, Pai, pela tua misericórdia. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, eu quero convidar a irmã Gleice para fazer o nosso momento missionário e nos conduzir na nossa campanha de missões. Palavra maravilhosa, né, irmãos? É maravilhoso ouvir o Senhor falando com a gente e lembrar do nosso chamado, que é de ir e levar a palavra do Senhor a todos aqueles que precisam. E a gente está em mês de campanha de Missões Rio, e eu vou estar falando um pouquinho para os irmãos, mais uma ferramenta que o Senhor nos dá para poder estar levando a palavra dele, que é o esporte, e que já tem acontecido maravilhas, né, através dessa capelania. O nosso tema de missões é A Cidade Clama, quem responderá? Então, que nós possamos atender esse chamado do Senhor. O versículo bíblico está baseado em Lucas 4, 18 e 19, que diz assim, eu vou estar lendo para os irmãos. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Pode passar, Daniel, por favor. Então, irmãos, que através da capelania esportiva a gente possa estar usando esse instrumento para poder proclamar a palavra de Deus. O objetivo da capelania esportiva é justamente, através do esporte, estar levando a palavra maravilhosa do Senhor às vidas que ainda não o conhecem. E através também da implantação do esporte nas igrejas, a gente possa capacitar mais irmãos, mais igrejas para estar usando dessa ferramenta. Então, esse é o objetivo, que nós possamos estar levando a palavra de Deus através da capoeira, através do vôlei, do futebol, e que a gente consiga mais e mais voluntários para estar falando da palavra de Deus. Nós temos como o nosso missionário responsável é o pastor Antônio Paulo. Eu tive conversando com ele essa semana, e a capelania esportiva ela está passando por um momento de reestruturação, está tentando se reorganizar nesse momento de pandemia. Temos muitos projetos, eu digo temos porque eu já estou envolvida com a capelania esportiva e é maravilhoso poder fazer parte disso. Eu tive na Casa Cap no ano passado, eu tive mostrando um pouquinho para os irmãos de como funciona lá. O pastor Antônio, ele fala do Senhor através da capoeira, as músicas que são tocadas falam da palavra do Senhor, e tem muitas crianças, muitas pessoas sendo alcançadas através dessa capelania. Então, eu queria pedir aos irmãos que possam estar orando para que o Senhor possa estar levantando voluntários, para que o Senhor possa estar nos ajudando com mão de obra também para poder estar restaurando algumas partes físicas, né, dos espaços que a gente tem. A gente precisa de voluntários para fazer algumas manutenções, voluntário para alguns projetos que a gente tem em vista. O pastor Antônio ele tem uma visão do Senhor de levar as crianças para fazer caminhada, fazer ciclismo, fazer alguns passeios. Então, assim, a gente sabe que está no momento de pandemia, algumas coisas não são possíveis agora, mas que a gente possa estar sonhando os sonhos de Deus e que a gente possa se organizar para que mais para frente
a gente possa estar fazendo o trabalho com essas crianças e adolescentes, jovens, adultos. Às vezes você pensa, mas eu não sou envolvida com esporte, eu não sou pessoa muito atlética, mas acredite que o Senhor pode te usar com o dom e talento que você tem, às vezes na cozinha, às vezes com obra, com a questão de manutenção, ou ajudando a cuidar de crianças. O Senhor vai te usar e te capacitar e com o talento que você já possui. Então, a gente pede oração para os irmãos, que os irmãos possam estar orando e possam também fazer parte desse projeto, da Missões Esportivas, né? E que, se você tem esse sonho, esse desejo no seu coração, que você possa colocar aí nos comentários e a gente vai estar entrando em contato com você, o pastor Antônio. Tá aí depois a gente pode disponibilizar o telefone dele, o contato, para poder estar participando dessa capelania. E que Deus possa estar abençoando cada um dos irmãos. Amém. É muito bom poder participar da capelania esportiva. Eu já tive a alegria de ver o irmão Antônio em ação num dos nossos eventos do pequeno grupo, e ele, evangelista nato, as pessoas passando ali na Quinta da Boa Vista, ele já chamando as pessoas para participarem de uma roda de capoeira, daqui a pouco ele já sentou e está evangelizando. Então, eu aprendendo ali com o irmão Antônio, ali podendo caminhar junto com ele, foi muito bom. Eu sugiro aos irmãos, esses que tiverem em seu coração esse desejo de participar dessa capelania, que assim busquem maiores informações. O pastor Antônio está à disposição, eu também me coloco à disposição, caso os irmãos precisem, a Gleice também. Então, pode procurar a cada um de nós para buscar informações, e se você sentir esse chamado em seu coração, não tente deixar para depois, aproveite esse momento. É nesse momento que Deus te chama. Permita que Deus te use para trazer pessoas para salvação, para trazer pessoas para serem mais um tijolinho colocado sobre a estrutura da pedra angular. Nesse momento, teremos o nosso momento de dízimos, ofertas, e gostaria de lembrar aos irmãos que podemos exercer a nossa fidelidade através de depósitos bancários ou através de transferências, ou, se o irmão preferir, de forma presencial às terças-feiras, na parte da manhã, em nossa igreja. Temos lá a irmã Carla ou o irmão Antônio que vão receber você e orar junto com o irmão. Aqui temos em tela os dados da igreja, para que o irmão possa fazer o seu depósito, e, se possível, aqueles que escolherem esse meio digital, compartilhem conosco o recibo da sua transferência ou do seu depósito, enviando para o e-mail da igreja, pibnondarai@gmail.com. Nesse momento, teremos o vídeo para que possamos juntos louvar com o hino oficial da campanha de missões Rio 2020. A cidade clama.
Glória a Deus. Pois Jesus nos chama para a missão cumprir. Que possamos cumprir a nossa missão. Levar esse evangelho, essas boas novas, essa alegria a todos aqueles que assim necessitam. Liberdade aos cativos, luz àqueles que estão em trevas. Que essa vontade, que essa alegria que está em nosso coração também possa ser levada a essas pessoas que precisam dessa alegria e desse amor. Teremos nesse momento agora os nossos aniversariantes. E temos aqui algumas pessoas que fazem aniversário hoje, no dia 12 de julho. A elas eu dou o meu parabéns. Parabéns para vocês, muitas alegrias nesse dia especial. Dia 12 de julho temos aqui a Stephanie Teixeira, Letícia Cardoso. Temos também no dia 15 os aniversariantes Elizabeth Guimarães, Geisa Almeida e Raquel Costa. E no dia 17 temos a Jéssica Tavares. Temos aqui também aniversariantes de casamento, Maria Gouveia e Antônio Paulo de Oliveira, 24 anos, bodas de Opala. E temos também aniversariantes do Ministério Infantil, Rebeca Teodoro Santos Melo. Parabéns a todos vocês, que Deus abençoe cada vez mais a vida de vocês, que vocês cresçam em sabedoria e graça. Temos aqui agora o nosso momento de avisos, onde aqui temos avisos do Círculo de Oração, que é realizado todas as quartas-feiras, a partir das 19 horas, nos lares, conduzidos pelo Facebook da nossa igreja. Temos também oração e jejum e mães que oram. Temos também o nosso Rima na Palavra, que é o congresso que está acontecendo esse final de semana e vai acontecer o encerramento hoje às 18 horas, onde temos a nossa tradicional live. Teremos aqui a presença do nosso rap Xavier, que vai falar a nós essa noite.
temos também aqui o culto do Ministério Infantil, que vai ser publicado em nossa página do Facebook. E também temos a nossa campanha de seguidores. Você que ainda não se inscreveu na nossa página da nossa igreja, lá no YouTube, se inscreva, convide seus amigos, seus familiares para se inscrever lá também e possamos alcançar o nosso alvo de 1.000 inscritos, para podermos ter um alcance maior, como temos também no Facebook. E eu quero convidar agora o nosso pastor Osíris, que ele tem mais um aviso para trazer, um comunicado importante que vai acontecer esse mês. Então, fica ligado na palavra do pastor. E fala aí, pastor. Queridos, esse mês é o mês da amizade, né? O nosso Dia do Amigo não vai poder ser realizado como nós tínhamos planejado lá no nosso templo. Mas nós teremos o culto do amigo no último domingo desse mês, mês da amizade, pela manhã, na nossa live. Então, eu queria convocar cada um que está aqui me ouvindo, e vamos propagar para outros irmãos, para já irem orando por isso, orando pelo seu convidado, não é? Pessoas que você quer ganhar para Jesus. Nós somos uma igreja militante, temos a autoridade de Cristo para levar o evangelho, e você já vai orando e convidando pessoas. De, olha, eu quero você, domingo de manhã, na live, né, do Facebook da minha igreja, vai ter um culto do visitante, culto do amigo, né, melhor dizendo, culto do amigo. E eu queria muito que você estivesse comigo. Aí depois nós vamos explicar os detalhes técnicos. Nós vamos reunir, né, com o irmão Rodrigo, com o Gabriel, o pastor Gabriel, pastor Rodrigo, vamos juntos ver os detalhes técnicos para nós formarmos um grupo dos amigos para poder mandar o link, não é? Para ele poder entrar domingo de manhã no culto do amigo, no último domingo, né, pela manhã. E domingo que vem teremos ceia do Senhor pela manhã, né, como fazemos mensalmente. Então se preparem para isso. Culto do amigo, último domingo desse mês. E domingo que vem, ceia do Senhor. Vamos orando e convidando. Obrigado. Amém. Que possamos orar para que as pessoas que vamos convidar aceitem esse convite, que participem desse culto e que sejam com seus corações abertos para receberem a palavra que será levada a todos eles, que eles possam entender essa palavra e recebê-la em seu coração. Amém. Eu quero pedir ao pastor que faça o encerramento do nosso culto, orando pelos aniversariantes, orando pelas essas vidas que estão fazendo aniversário essa semana, pelos dízimos e ofertas que estão sendo entregues à casa do nosso Senhor, e graças a Ele, pela sua misericórdia, nós estamos caminhando bem, e que possamos ter todos também uma boa semana, repleta da presença do Senhor em nossas vidas. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, porque nesse momento, Pai, diante de Ti, nós reconhecemos a Tua graça sobre nós. O Senhor nos chamou para fazermos parte dessa construção, desse edifício espiritual que é a Tua igreja, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor nos valoriza, somos pequenos tijolinhos e nos sentimos honrados em participar da Tua obra. Pai, nós queremos colocar em Tuas mãos as atividades da Tua igreja. O Senhor esteja abençoando, Senhor, o Congresso Rima na Palavra, logo mais às 6 horas. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, as atividades da sua igreja diárias, né, o ministério de intercessão, Senhor, o culto de oração, a escola bíblica dominical, os professores que têm se dedicado a ensinar a tua palavra, as atividades da igreja, atividade social, ajudando os carentes, mesmo em tempos difíceis como estes, a tua igreja, Senhor, não está fechada, está aberta, realizando a tua obra, Senhor. Te rogamos pela noite pela manhã do amigo, né, o culto do amigo, que o Senhor esteja já preparando os corações daqueles que vão estar presentes, Senhor. Coloque em tuas mãos agora, ó Pai, essas vidas que estão fazendo aniversário, completando mais um ano de vida, que aqui foram citadas. Que o Senhor multiplique esses anos de vida, que o Senhor os abençoe, que sejam anos repletos de realização e de alegria na tua presença, Senhor. Os casais, no caso, irmã Maria Gouveia e o pastor Antônio Paulo, que o Senhor os conserve juntos, unidos em amor. Que o Senhor esteja abençoando a vida da Rebequinha Santos Melo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu esta oportunidade de ver mais um ano se completando na vida desses irmãos. Anos de bênção, Senhor. E agora, Pai,
Nós rogamos a tua bênção, a tua proteção sobre a tua igreja nesses dias difíceis de enfermidade. Que o Senhor guarde cada uma das suas ovelhas, aqueles que estão enfermos, que o Senhor traga a restauração da saúde completa, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua proteção para conosco. E agora, que o teu amor, Pai, amor maravilhoso, grandioso, e a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, a pedra fundamental das nossas vidas e da tua igreja, e a comunhão, o consolo, o conforto, o poder e a autoridade do Espírito Santo de Deus estejam sobre a tua amada igreja no Andaraí e com todas as demais igrejas do Senhor Jesus Cristo sobre a face da terra espalhadas, hoje e para sempre. Amém. Fiquem na paz.